A chuva não estava lá apenas caindo, ela estava assaltando a cidade. Lençóis de água caíam, violentos e furiosos, borrando as luzes da rua de Manhattan em feixes laranja nebulosos. Dentro do quase vazio Moonlight Diner, Serena limpava a última seção do balcão. Seu corpo inteiro doía após 14 horas seguidas de pé. O relógio acima da máquina de café passava das 2 da manhã. Ela não queria nada mais do que ir para casa, mergulhar seus pés latejantes e afundar em um sono sem sonhos, antes que tudo começasse de novo amanhã. Uma forte rajada de vento fez a porta do restaurante tremer, a placa de aberto balançando como se tivesse enlouquecido. E então ela viu a menina, uma pequena figura, encolhida em si mesma sob o toldo estreito lá fora. A princípio, Serena pensou que era apenas uma ilusão através da névoa da chuva, mas então um relâmpago dividiu o céu e ela viu claramente. A menina era muito jovem, talvez 10 anos, tremendo tanto que seu corpo inteiro estremecia. Um vestido de princesa rosa, o tipo feito para uma festa de aniversário chique, estava grudado em sua pele. Suas sapatilhas de balé com joias brilhantes estavam cheias de lama. Um deles tinha sumido completamente. A menina abraçava-se apertado, o rosto pálido e manchado de lágrimas, seus cachos pretos pingando na calçada. O coração de Serena apertou, seus próprios problemas, a pilha de contas médicas não pagas, a solidão de seu estúdio apertado, de repente pareciam pequenos. Sem pensar, ela destrancou a porta e saiu. A campainha tocou uma nota brilhante e alegre, dolorosamente fora de lugar no ar carregado. Ei, você não pode ficar aqui fora, você vai congelar até a morte. A menina encolheu-se, seus grandes olhos se arregalando de medo. Um medo profundo demais para uma menina de 10 anos. E não apenas porque estava presa na tempestade. Ela tentou dar um passo à frente e gritou de dor, seus joelhos arranhados cedendo. Serena não hesitou. Ela avançou para a chuva, o frio encharcando seu uniforme em um instante. Levantou a menina e a abraçou apertado. Está tudo bem agora, eu te peguei. A menina Sofia era um turbilhão de caos. Seus dentes batiam tão forte que ela não conseguia formar palavras, apenas agarrando-se ao pescoço de Serena, como se estivesse apavorada de ser deixada para trás. Serena moveu-se rápido. Ela pegou o grosso casaco de lã que guardava para ir para casa. A única lembrança que ainda tinha da Sra. Patterson, gasto e desfiado, mas quente, e o enrolou apertado em torno do pequeno corpo. Então ela fez o chocolate quente mais rico que conseguiu, adicionando um punhado inteiro de marshmallows. Beba devagar, vai te aquecer por dentro. Enquanto Sofia dava pequenos goles com as mãos trêmulas. Seu tremor começou a diminuir. Serena ajoelhou-se para verificar os ferimentos, joelhos arranhados, e na sola nua de um pé, um pequeno corte de um caco de vidro. Ela limpou as feridas gentilmente, seus movimentos praticados dos dias em que cuidou de sua mãe adotiva. Você correu um longo caminho, não foi? Quem te assustou assim? Ela acabara de se levantar para pegar curativos quando a pequena mão de Sofia disparou e agarrou seu pulso. O aperto era surpreendentemente forte, cheio de pânico. Por favor, a menina sussurrou, a voz tremendo. Não chame a polícia. Serena ficou imóvel. Essa era a primeira coisa que ela havia sido ensinada a fazer em uma emergência. Mas o terror nos grandes olhos castanhos de Sofia era real. Aquela não era uma criança perdida comum. Era o medo de alguém fugindo de algo perigoso. Por que não, querida? Eles podem te ajudar a voltar para casa. Sofia balançou a cabeça ferozmente, lágrimas escorrendo novamente. Você não entende. Meu pai. Meu pai é importante. Se isso vazar, se as pessoas ruins descobrirem onde estou através de um relatório policial, eles vão me encontrar. Eles vão. Ela engasgou, incapaz de terminar. Alguém está me perseguindo. Eu corri,
Perdi meu telefone. Eu não sabia para onde mais ir. Peças se encaixaram na mente de Serena. O caro vestido de princesa, mesmo molhado, ainda parecia de um material fino. O pingente brilhante no pescoço de Sofia, real, não bijuteria. A pura intensidade de seu pânico. Pessoas importantes e más. Aquela não era apenas uma criança rica que havia se perdido. Aquilo era algo muito mais perigoso. Tudo bem, Serena decidiu, a voz suave, mas firme. Sem polícia, mas tenho que ligar para seu pai. Ele provavelmente está preocupado. Você pode me dar o número dele? Sofia assentiu, o alívio inundando seu pequeno rosto manchado de lágrimas. Ela recitou uma série de números em um sussurro trêmulo, como se fosse um código secreto. Serena respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Ela pegou seu telefone antigo com a tela rachada do bolso do avental. Cada instinto lhe dizia que esta ligação mudaria tudo. O ar dentro do restaurante engrossou, carregado com uma energia que ela não conseguia nomear. Então ela discou. O telefone nem teve tempo de tocar. Foi atendido na primeira batida, como se alguém o estivesse segurando, esperando, um dedo pairando sobre a tela por horas. Fale. A voz do outro lado era um rosnado baixo e perigoso. Não uma pergunta, uma ordem. A voz de alguém acostumado a ser obedecido. O tipo de voz que poderia silenciar uma sala inteira com uma única palavra. Uma voz carregando um universo inteiro de fúria contida. E o medo latente de um pai perdendo a única coisa que ele valorizava acima de tudo. Por um segundo, Serena esqueceu como respirar. Ela apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela ouviu outras vozes atrás dele, agudas e urgentes, até que ele latiu uma única palavra que os fez todos silenciar. Quieto. Engolindo o nó na garganta, Serena encontrou sua própria voz. Saiu mais suave do que ela queria, mais clara e firme. Meu nome é Serena. Eu sou garçonete no Moonlight Diner, na Bleecker Street. Sua filha está aqui comigo. Uma inalação aguda do outro lado. Então silêncio. Um silêncio pesado, sufocante em seu peso. Sofia, ele disse o nome da filha, não como uma pergunta, mas como uma oração, como confirmação de seu medo mais profundo. Ela está machucada? Os olhos de Serena foram para Sofia, que a observava com olhos grandes e esperançosos, engolida pelo velho casaco de lã. Serena queria pintar um quadro para aquele homem, para fazê-lo entender não apenas que sua filha estava segura, mas o quão cuidadosamente ela estava sendo mantida segura. Ela está segura, Serena repetiu, a voz suavizando com um calor que ela não conseguia conter. Ela está embrulhada no casaco mais quente que eu tenho e está bebendo uma xícara de chocolate quente com marshmallows. Ela fez uma pausa, determinada a ser completamente honesta. Ela tem alguns pequenos arranhões. Os joelhos dela estão arranhados e ela tem um corte no pé. Mas não é sério. Ela está tremendo de frio e medo, mas é muito corajosa. Ela está bem aqui ao meu lado e está bem. O silêncio do outro lado aprofundou-se. Não era mais o silêncio de um predador esperando para atacar, mas o silêncio de uma tempestade finalmente se quebrando. O silêncio de um pai sendo puxado de volta do inferno. Quando Marcus falou novamente, sua voz havia mudado. A ponta afiada do perigo ainda estava lá, mas agora estava coberta por algo cru, vulnerável, algo que Serena sabia que ele raramente mostrava a alguém. Diga a ela. As palavras ficaram presas na emoção, a voz dele ficando rouca. Diga a ela que o papai está chegando. Fique na linha, não desligue. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para apoiar o canal. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama e se inscrever para não perder as próximas histórias emocionantes. Serena transmitiu as palavras de Marcos para Sofia, sua voz gentil, do jeito que se acalma uma criança assustada. O papai está vindo te buscar.
Foi o que ele disse. Os grandes olhos castanhos da menina se iluminaram. Pela primeira vez desde que ela entrou no restaurante, algo além do medo surgiu em seu olhar. Esperança, confiança, o tipo de segurança que só um pai pode trazer. Sofia lhe assentiu e aninhou-se mais fundo no velho casaco de lã, inspirando o cheiro quente do tecido como se fosse um colete salva-vidas no meio de um mar noturno. Serena manteve o telefone no ouvido, exatamente como Marcos havia ordenado. Ela podia ouvir tudo o que acontecia do lado dele. Passos rápidos e decisivos batendo em uma superfície dura, a porta de um carro batendo, um motor rugindo para a vida, poderoso e selvagem, como uma besta finalmente libertada de sua corrente. Então a voz de Marcos veio novamente, não mais falando com ela, mas emitindo comandos para alguém em uma língua que soava afiada e definitiva. Serena não entendeu as palavras italianas, mas entendeu o tom. Era a voz de um homem acostumado a deter o poder de vida e morte, acostumado à obediência absoluta, e agora concentrando toda essa força em um único propósito, ter sua filha de volta. Lá fora, a tempestade ainda gritava. A chuva chicoteava as janelas como se quisesse arrombá-las. Trovões rolavam em algum lugar à distância, e Sofia se encolhia cada vez que o som se aproximava. Serena pousou o telefone no balcão e mudou para o viva-voz para que a linha permanecesse aberta. Então sentou-se ao lado da menina. Ela puxou Sofia para seus braços tão naturalmente quanto respirar, como se tivesse feito isso 1000 vezes. Sua mão esfregava pequenos círculos nas costas da criança, firme e rítmica. Me diga, Serena disse, sua voz baixa e suave. O que aconteceu com você? Sofia ficou quieta por um longo tempo. Então fragmentos começaram a escapar, espalhados e irregulares, como gotas de chuva deslizando pelo vidro. Eu fui à festa de aniversário da Madison. Madison é minha melhor amiga na escola. Papai me deixou ir, mas só se Tony viesse comigo. Tony é meu guarda-costas, mas eu queria ser normal como as outras crianças. Eu não queria alguém me seguindo o tempo todo. Então eu saí pela porta dos fundos quando Tony não estava olhando. Serena ouviu sem interromper, sem julgar. Ela entendeu aquele sentimento. Ela entendeu o anseio de ser normal, de se encaixar, de viver como as outras crianças viviam. Ela tinha sido aquela criança uma vez em orfanatos frios, sempre ansiando por pertencer a algum lugar. Eu só queria ir para casa sozinha. Sofia continuou, a voz tremendo. A casa não é longe. Eu sei o caminho. Mas então um carro preto começou a me seguir. Lentamente ele continuou me seguindo. Fiquei com tanto medo. Comecei a correr. Corri o mais rápido que pude. Não sei por quanto tempo corri ou a que distância. Perdi meu telefone. Perdi meu sapato. E então começou a chover e eu não sabia para onde ir. Lágrimas escorreram novamente pelas bochechas de Sofia. Serena a segurou mais forte, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. Você está segura agora, ela sussurrou. Você foi muito corajosa. Você fez a coisa certa ao correr, e agora você está segura. Seu pai está chegando. Pela linha aberta, Serena ainda podia ouvir o rugido do motor, a voz de Marcos cortando de vez em quando, perguntando: quanto tempo mais? Afiada de impaciência e alguém respondendo: 5 minutos, senhor, 5 minutos. Serena olhou através do vidro, onde a chuva ainda caía sem piedade. Ela não sabia quem o homem do outro lado da ligação realmente era. Ela não sabia o quão perigoso seu mundo poderia ser, mas ela sabia uma coisa: ele amava sua filha. Um amor tão absoluto, tão feroz, que poderia queimar o mundo inteiro se fosse preciso. Então ela viu. Faróis cortando a chuva, duros e cegantes. Não um, muitos. Eles avançavam como um exército na noite, e o coração de Serena começou a bater mais rápido. Sofia levantou a cabeça, os olhos fixos no vidro. Papai, ela sussurrou. 3 SUVs pretos brilhantes deslizaram pela cortina de chuva como fantasmas enormes,
parando diretamente em frente ao restaurante com precisão assustadora. Eles não estacionaram ordenadamente como carros comuns. Eles atravessaram a rua, bloqueando-a completamente, formando uma parede de aço entre o mundo exterior e o pequeno restaurante. Os motores morreram quase no mesmo momento. E naquele instante, havia apenas a tempestade, a chuva gritando em um silêncio que parecia uma ameaça. As portas dos carros abriram. Homens saíram um por um como partes de uma máquina programada para a perfeição. Serena contou 6. Não, 7. Todos altos, de ombros largos, vestidos com ternos pretos como um uniforme, movendo-se com o passo medido de homens treinados. Não guarda-costas contratados comuns, nem segurança corporativa. Isso era algo completamente diferente. Eles se espalharam em formação ao redor do veículo do meio. Olhos varrendo a rua escura, mãos repousando onde Serena sabia que havia armas escondidas. Eles não correram. Eles não se apressaram, mas cada passo carregava a morte contida. O coração de Serena martelava no peito. Ela apertou a mão de Sofia, puxando a menina para mais perto sem mesmo perceber que estava fazendo isso. Aquelas não eram pessoas normais. Era o tipo de coisa que Serena só tinha visto em filmes. Em histórias sobre o submundo, pessoas falavam em sussurros, e o homem que ela acabara de ligar, o pai da criança sentada em seus braços, claramente estava no topo daquele mundo. Parte dela queria ter medo, encolher-se, fugir. Mas Sofia se agarrou à sua mão, e aqueles olhos castanhos não estavam mais cheios de medo. Eles estavam brilhantes agora, transbordando de alegria e antecipação. Para a pequena menina, aquilo não era um exército aterrorizante. Era o exército de seu pai. Era segurança. A porta do SUV do meio abriu e o mundo pareceu parar de girar. Marcos Valente saiu, e de uma vez Serena entendeu por que aqueles homens o obedeciam sem questionar. Ele era alto, mais alto do que todos ao seu redor, de ombros largos sob um longo casaco preto agora molhado pela chuva. Seu cabelo preto, com alguns fios de prata nas têmporas, estava grudado na testa, mas isso não diminuiu a autoridade que irradiava dele. Seu rosto era angular, as linhas afiadas como se esculpidas em granito, e completamente inexpressivo, frio, duro, perigoso. Uma cicatriz tênue atravessava sua sobrancelha esquerda. E seus olhos castanhos escuros varreram a rua com o olhar de um predador avaliando seu território. Ele não precisou olhar para seus homens. Um leve aceno foi suficiente, e 2 deles moveram-se imediatamente em direção à porta do restaurante, tomando posições em ambos os lados como estátuas de pedra. Os outros se espalharam selando a área, transformando o pequeno restaurante em uma fortaleza inexpugnável. Marcos avançou. A chuva caía sobre ele, e ele não parecia notar. Seu passo era longo e decisivo, cada passo como se medisse a distância entre ele e sua filha. A luz de dentro do restaurante caiu sobre seu rosto enquanto ele se aproximava. E Serena pôde ver mais claramente sua mandíbula travada, suas maçãs do rosto rígidas, e naqueles olhos frios, profundamente sob o gelo, um fogo estava queimando. O fogo do medo, do desespero, de um amor tão feroz que poderia queimar o mundo. A porta do restaurante abriu, a campainha tilintando, dolorosamente fora de lugar no ar pesado. Marcos Valente entrou e o ambiente pareceu encolher com a força de sua presença. Marcos parou no meio do restaurante e seus olhos castanhos escuros varreram o espaço em um único batimento cardíaco, passando pelas mesas vazias, pelo balcão silencioso, pela velha máquina de café. Então aquele olhar fixou-se na última cabine lá no fundo, onde uma pequena figura estava sentada, embrulhada em um casaco de lã grande, olhos arregalados fixos nele, e a máscara desabou. Serena observou acontecer bem na sua frente, como se alguém tivesse rasgado uma cortina. O rosto de pedra fria de Marcos Valente, o rosto de um chefe,
de um homem que detinha o poder de vida e morte, despedaçou-se em 1000 pedaços. A dor veio primeiro, afiada e implacável. A dor de horas passadas sem saber se sua filha estava viva ou morta. Então o alívio, chegando como uma onda gigante, puxando seus ombros largos para baixo, sufocando sua respiração. Aqueles olhos escuros, frios e assustadores apenas segundos atrás, agora brilhavam com uma luz que Serena sabia que ele nunca deixava ninguém ver. Amor puro e tão feroz que quase queimava. Papai! O grito de Sofia rasgou o ar. Ela saltou da cabine, o casaco de lã escorregando para o chão, e atirou-se em direção ao pai como uma pequena bala. Pés descalços, joelhos arranhados, um vestido de princesa amassado. Nada podia detê-la. Marcos moveu-se ao mesmo tempo. Ele não andou. Ele avançou, caindo de joelhos no chão do restaurante sem se importar com o casaco caro ou com a forma como seus joelhos batiam no azulejo frio. Ele abriu os braços amplamente e Sofia voou para eles como se fosse para o céu. Os braços de Marcos fecharam-se em torno de sua filha, segurando-a tão apertado que parecia que ele pretendia pressioná-la contra o peito, como se pudesse protegê-la de tudo de cruel neste mundo apenas pela força. Sofia soluçou, os soluços de uma criança que finalmente estava segura, enterrando o rosto no pescoço do pai, pequenas mãos cerradas em sua gola. E Marcos, o aterrorizante chefe da máfia, o homem que podia fazer uma cidade inteira tremer, também estava tremendo. Seu corpo inteiro tremia e Serena podia ver seus ombros tremerem a cada respiração que ele lutava para conter. Piccola, Marcos sussurrou em italiano, sua voz rouca. Bambina mia, il cuore. Serena não entendeu as palavras, mas entendeu o significado. Eram as palavras de um pai em dor e gratidão, segurando a coisa mais preciosa de sua vida depois de quase perdê-la. Palavras que ela nunca ouvira ninguém falar com ela. E seu coração apertou com um sentimento estranho. Não inveja, um anseio, e algo que parecia um pouco com alegria. Simplesmente por testemunhar que um amor tão bonito poderia existir no mundo. Marcos afrouxou o aperto gentilmente. Suas mãos grandes levantando o pequeno rosto da filha, seus polegares enxugando as lágrimas das bochechas dela. Seus olhos percorreram cada detalhe, verificando, avaliando. Então ele olhou para baixo, joelhos arranhados, um pé descalço com um corte que já havia sido enfaixado. Sua mandíbula se apertou e por um instante algo perigoso brilhou em seus olhos. Fúria, fria e impiedosa. Alguém havia machucado sua filha e alguém pagaria. Mas então Sofia falou, sua voz ainda embargada de soluços. Papai, me desculpe. Eu não ouvi. Eu fugi sozinha. Marcos a puxou de volta para seus braços, o queixo apoiado no topo da cabeça dela, os olhos fechados. Falaremos depois. Agora não importa. Nada importa. Você está segura. Você está aqui com o papai. Eles se abraçaram assim no restaurante silencioso, enquanto a chuva ainda gritava lá fora. Serena recuou, sentindo como se estivesse invadindo algo muito particular. Ela se virou, pretendendo limpar a xícara de chocolate quente que havia esfriado para lhes dar mais espaço. Mas então ela sentiu aquele olhar, pesado, penetrante, fixo diretamente nela. Marcos Valente havia levantado a cabeça e, pela primeira vez, ele realmente olhou para ela. Aquele olhar prendeu Serena no lugar. Ela não conseguia se mover, ela não conseguia desviar o olhar, ela nem conseguia respirar. Marcos Valente estava olhando para ela, e em todos os 28 anos de sua vida, ela nunca se sentira tão vista. Não o olhar casual de um cliente. Não o olhar indiferente das pessoas que ela encontrava todos os dias. Isso era algo completamente diferente, penetrante, afiado como uma lâmina, como se ele estivesse lendo cada página do livro de sua vida com um único olhar. Aqueles olhos castanhos escuros moveram-se lentamente,
sem pressa, sem constrangimento. Do seu cabelo castanho avermelhado ainda molhado pela chuva, fios grudados nas bochechas e na testa, até um rosto pálido pela falta de sono, olhos verde claros sombreados por baixo, mas firmes, recusando-se a recuar sob seu olhar, até seu velho uniforme de garçonete, desbotado após muitas lavagens, ainda úmido nos ombros e no peito do momento em que ela correu para a tempestade para salvar Sofia, até suas mãos finas, os dedos ásperos e calejados do trabalho, segurando um pano de limpeza como uma arma invisível, até seus sapatos, solas gastas, o direito rachado na ponta com um pequeno rasgo que ela não podia pagar para consertar. Ele viu tudo. Serena sabia disso. Ele viu a pobreza estampada em cada detalhe. Ele viu a vida dura esculpida nas linhas de seu rosto. Ele viu a exaustão depois de 14 horas de pé. Ela estava acostumada aos olhares desdenhosos das pessoas com dinheiro, acostumada a ser vista como menos que humana. Ela se preparou para isso, mas não veio. Nos olhos de Marcos não havia desprezo, nem pena barata, apenas uma avaliação pura e medida, e algo mais que Serena não conseguia nomear. Um pequeno lampejo, como se ele tivesse encontrado algo inesperado, algo que chamou sua atenção. Marcos levantou-se, o movimento surpreendentemente suave para um homem tão grande. Sofia ainda se agarrava ao pescoço do pai, e ele a levantou com facilidade, um braço a sustentando por baixo, o outro ainda a segurando perto. Ela parecia minúscula em seus braços, como um filhote aninhado por asas enormes. Sofia havia parado de chorar agora, a cabeça repousando em seu ombro, pálpebras pesadas de exaustão e segurança. Marcos caminhou em direção a Serena, e ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo. Ele era quase 20 centímetros mais alto que ela, e a essa distância, sua presença parecia uma parede, avassaladora, poderosa, mas não ameaçadora. Pelo menos não para ela. Você é Serena. Sua voz era baixa e profunda. Não uma pergunta, mas uma confirmação, como se ele soubesse o nome dela há muito tempo, como se ele o tivesse gravado na memória no momento em que ela o pronunciou ao telefone. Serena assentiu, a garganta seca. Sim. Marcos fez uma pausa. Então ele disse apenas 2 palavras, mas essas palavras eram pesadas como uma montanha, profundas como o mar, carregando o peso de um voto. Obrigado. Serena havia ouvido essas 2 palavras incontáveis vezes em sua vida. De clientes quando ela trazia comida. De estranhos quando ela pegava algo que eles derrubavam. Palavras familiares, palavras comuns, às vezes vazias. Mas quando Marcos Valente as disse, elas não eram mais comuns. Elas carregavam o peso de uma vida, de um pai que acabara de ter sua única filha de volta, de uma promessa silenciosa de que ele nunca esqueceria o que ela havia feito naquela noite. Eu só fiz o que qualquer um faria, Serena disse, sua voz menor do que ela queria. Marcos inclinou a cabeça ligeiramente, e algo passou por seus olhos, quase tristeza. Não, ele disse, nem todo mundo faria. Marcos mudou Sofia para um braço e estendeu sua mão livre para Serena. Um gesto simples, um aperto de mão, algo que ela havia feito milhares de vezes em sua vida. Com clientes, com estranhos, com rostos que ela nunca se lembrava. Mas esta mão era diferente. Esta mão pertencia ao homem cuja mera chegada havia silenciado uma rua inteira. Esta mão podia comandar um império, e esta mão a estava esperando. Serena hesitou. Apenas um batimento cardíaco. Algo em seus instintos estava gritando, avisando-a que se ela tocasse aquela mão, tudo mudaria. Que aquilo não era apenas uma troca educada, que era um limiar, e uma vez que ela o cruzasse, não seria capaz de voltar atrás. Mas ela estendeu a mão mesmo assim. Seus dedos encontraram a palma de Marcos e o mundo detonou. Um choque de eletricidade. Não havia outra forma de descrever. Uma onda de calor, forcerosa e tremendo, disparou do ponto de contato, correndo por seu braço,
espalhando-se por todo o corpo como fogo em suas veias. Serena parou de respirar. Seu coração saltou uma batida e então começou novamente mais rápido, mais forte, quase doloroso. Sua pele formigou, seus joelhos enfraqueceram, e ela não conseguia se mover, não conseguia se afastar, só conseguia ficar ali, presa em um momento onde o tempo não existia. A mão de Marcos fechou-se em torno da dela, quente, poderosa e tremendo. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava para ele. E ela viu. Marcos também havia ficado rígido. Seus olhos escuros estavam mais arregalados, suas pupilas dilatadas. E naquele olhar havia um choque que ele não conseguia esconder. Ele sentiu. A mesma corrente, o mesmo brilho súbito, a mesma coisa inexplicável faiscando entre dois estranhos completos em um pequeno restaurante às 2 da manhã. Eles se entreolharam. Ninguém falou. Ninguém precisou. A linguagem tornou-se inútil quando o corpo estava dizendo tudo. Serena podia sentir o pulso de Marcos através do contato de suas mãos, rápido e forte. Nada como a calma de seu exterior frio, e ela sabia que ele também podia sentir o dela. Podia ouvir o jeito que seu coração estava gritando dentro do peito. O momento se estendeu. 1 segundo, 2, talvez uma vida. Então Sofia se moveu nos braços do pai e a bolha estourou. Marcos piscou como se estivesse acordando de um transe. Ele soltou a mão de Serena. Lentamente, quase relutantemente, Serena baixou o braço para o lado, mas sua pele ainda formigava. Ainda guardava a impressão de sua mão como uma marca. Temos que ir, Marcos disse. Sua voz um pouco mais rouca do que antes. Ela precisa descansar. Serena assentiu, não confiando em si mesma para falar. Marcos virou-se e foi para a porta. Seus homens já tinham a porta do carro aberta, esperando. Mas antes que ele voltasse para a chuva, Sofia levantou a cabeça do ombro do pai. Seus grandes olhos castanhos procurando Serena. Adeus, Serena, ela chamou, acenando, a voz fraca, mas quente. Obrigado pelo casaco quente e pelos marshmallows. Serena tentou sorrir, embora seus lábios estivessem tremendo. Adeus, Sofia. Cuide-se. Marcos pausou por um instante e olhou para Serena uma última vez. Aquele olhar disse mais do que 1000 palavras. Então ele saiu e a chuva engoliu a figura alta dele e da pequena menina em seus braços. A porta do carro fechou, os motores rugiram e o comboio preto deslizou, desaparecendo na noite como se nunca tivesse estado lá. Serena ficou sozinha no restaurante vazio. O tilintar da campainha ainda parecia pairar no ar. O chocolate quente estava frio na mesa. Uma pequena poça marcava o lugar no chão onde Sofia estava sentada, e a mão de Serena, sua mão direita, ainda estava quente, ainda tremendo, ainda lembrando a sensação do aperto dele. Então ela percebeu. O casaco, o velho casaco de lã da Sra. Patterson, a única lembrança que Serena tinha de sua falecida mãe adotiva. Sofia ainda o estava usando quando Marcos a carregou para fora. Tinha ido com eles. Serena olhou através do vidro, onde a chuva continuava a cair sem fim, e ela não sabia se deveria chorar ou rir. Ela tinha acabado de perder a coisa mais preciosa que possuía, mas estranhamente ela não sentia a dor, apenas uma intuição profunda que ela veria aquele casaco novamente. Ela veria aquela menina novamente. Ela veria aquele homem novamente, e essa certeza a assustava mais do que qualquer coisa. No primeiro dia, Serena acordou e se perguntou se tudo tinha sido um sonho. Ela estava deitada na cama estreita de seu apertado apartamento-estúdio, olhando para um teto manchado de umidade, tentando se convencer de que não tinha havido nenhuma noite de tempestade, nenhuma menininha de vestido de princesa, nenhum comboio preto, nenhum homem com olhos castanhos escuros que pudessem ver através de uma alma. Mas então ela levantou a mão direita, olhou para a palma, e o sentimento ainda estava lá, quente, tremendo,
como se sua pele tivesse memorizado permanentemente a impressão da mão dele. Ela foi trabalhar no restaurante como sempre fazia, sorrindo para os clientes, servindo café, limpando mesas, pegando as pequenas gorjetas. Mas a cada poucos minutos, seus olhos se desviavam para a porta. Cada vez que a campainha tocava, seu coração disparava. Cada carro preto que passava pela janela lhe roubava o fôlego, esperando, torcendo, então desapontada quando não era ele. No final do dia, ela se repreendeu por aquela tolice. Quem era ele? Um chefe da máfia? O dono de um império subterrâneo inteiro? E quem era ela? Uma garçonete falida com dívidas empilhadas até o teto? Por que ele voltaria? E por que ela o queria? No segundo dia, a realidade a atingiu como um tapa. Quando ela abriu sua caixa de correio, Serena encontrou um envelope branco com o logo do hospital impresso no canto. Ela nem precisou abri-lo para saber o que era. Uma carta de cobrança, a terceira neste mês, $5.000. O saldo restante das contas hospitalares da senhora Patterson, a única mãe adotiva que a havia amado. A mulher que havia segurado a mão de Serena até seu último suspiro em uma cama de hospital 2 anos antes. Serena havia pago metade com suor e lágrimas, com turnos extras intermináveis, pulando o café da manhã por 6 meses. Mas os 5.000 restantes ainda pairavam sobre sua cabeça como uma sentença de morte. Os juros continuavam aumentando. O prazo continuava se aproximando e ela não sabia o que fazer. Ela entrou no restaurante como uma sonâmbula. Olheiras sob os olhos, seus passos pesados. Frank, o dono, a observou com preocupação por trás do balcão. Ele era um homem de 55 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Aquele que lhe havia dado este emprego quando ninguém mais contrataria uma menina órfã sem experiência. Ele não disse nada. Ele simplesmente colocou uma tigela de sopa quente na frente dela durante seu intervalo de almoço. Coma, garota. Sua voz era calorosa. Você está ficando muito magra. Serena tentou sorrir. Tentou engolir cada colherada, além da amargura em sua garganta. Ela não chorou. Ela havia esquecido como chorar há muito tempo. No terceiro dia, Serena tomou uma decisão. Esquecer, esquecer tudo, esquecer aquela noite de tempestade, esquecer a menininha com olhos castanhos grandes, esquecer o homem com a mão quente. O mundo deles e o mundo dela eram separados por um universo inteiro. Ele vivia em uma mansão com guarda-costas, com carros de luxo e poder. Ela vivia em um apartamento de 15 metros quadrados, com baratas e ratos, com noites sem dormir preocupada com o aluguel. Encontrá-lo havia sido um acidente, um breve momento na corrente da vida. Ele provavelmente a havia esquecido no instante em que o comboio deixou a rua. E ela deveria esquecer também. Ela tinha que. Serena repetia como um feitiço enquanto limpava mesas, enquanto servia café, enquanto contava suas gorjetas no final do dia. Esquecer, esquecer, esquecer. Mas toda vez que ela fechava os olhos, ela via aqueles olhos castanhos escuros a observando. Toda vez que ela tocava algo, ela se lembrava da sensação da mão dele. E toda noite, deitada sozinha no escuro, ela levantava a mão direita ao peito, onde seu coração continuava batendo em ritmos que ela não conseguia controlar. 3 dias, 72 horas, 4.120 minutos. E ela ainda não conseguia esquecer. Na tarde do terceiro dia, o Moonlight Diner estava estranhamente silencioso. Apenas um cliente estava sentado em um canto distante, absorto em um jornal ao lado de uma xícara de café que havia esfriado. Serena estava atrás do balcão com um pano de limpeza na mão. Mas ela não estava realmente limpando nada. Ela estava simplesmente parada ali, seus olhos sem brilho enquanto ela olhava lá através do vidro, onde a fraca luz do sol do final da tarde se inclinava através de galhos nus. Ela havia decidido esquecer.
Ela havia dito a si mesma centenas de vezes que havia acabado. Então, por que seu coração ainda tropeçava toda vez que ouvia um motor lá fora na rua? Então ela ouviu. Um motor, não como os táxis ou ônibus que passavam o dia todo. Mais suave, mais forte, familiar de uma forma que não fazia sentido. Serena levantou a cabeça e seu coração parou. Um carro preto parou bem em frente ao restaurante. Não três como naquela noite, apenas um. E o homem que saiu do banco do motorista não era um guarda-costas, nem um motorista. Era ele, Marcos Valente. Sozinha, ela congelou onde estava, o pano escorregando de seus dedos sem que ela percebesse. Marcos entrou no restaurante, a campainha tocando e ecoando na sala silenciosa. E Serena não pôde fazer nada além de olhá-lo. Ele parecia diferente daquela noite. Sem o longo casaco preto encharcado de chuva, sem o rosto frio como gelo de um homem pronto para queimar o mundo. Hoje ele usava calças pretas e uma camisa cinza simples, o botão de cima aberto, as mangas arregaçadas até os cotovelos, ainda elegante, ainda poderoso. Mas havia algo mais suave nele agora, algo mais próximo, mais humano. E em suas mãos, Serena viu o velho casaco de lã cuidadosamente e perfeitamente dobrado. E ao lado dele, uma pequena caixa de presente embrulhada em papel pardo simples. Marcos caminhou em direção ao balcão e a distância entre eles encolheu a cada passo. Serena queria dizer algo, cumprimentá-lo, perguntar por que ele estava ali, mas sua garganta estava seca e seus lábios pareciam colados. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali, olhando para ele com os olhos arregalados, o coração batendo forte no peito. Marcos parou a um passo dela. Seus olhos castanhos escuros encontraram os dela, e desta vez não havia a avaliação fria como antes. Algo mais quente vivia naquele olhar, algo quase gentil. Serena. Ele disse o nome dela, e no calor baixo de sua voz, soava como música. Senhor Valente. Ela sussurrou, finalmente encontrando sua voz. Um canto da boca de Marcos levantou, quase um sorriso. Marcos, ele corrigiu. Chame-me Marcos. Antes que ela pudesse reagir, ele colocou o casaco de lã no balcão bem na frente dela. O velho casaco da Sra. Patterson, a lembrança que ela pensou ter perdido, mas agora estava ali dobrado perfeitamente em cada linha, limpo e carregando um leve cheiro de lavanda que ela tinha certeza que nunca havia estado ali antes. Sofia não o largou por 2 dias, Marcos disse, sua voz baixa e suave. Ela me disse que o cheiro a fazia sentir-se segura. Eu tive que prometer que o traria de volta para você antes que ela me deixasse levá-lo para lavar. Serena tocou o casaco, os dedos tremendo. Ela olhou para ele, os olhos ardendo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Ela se corrigiu e o nome dele em sua língua tinha uma estranha doçura. Marcos assentiu, então colocou a pequena caixa de presente ao lado do casaco. Eu vim devolver o que pertence a você, ele disse. E há um pequeno presente para agradecer por aquela noite. Serena olhou para a pequena caixa de presente no balcão, então para Marcos. Ela não estava acostumada a receber presentes. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia lhe dado algo. Talvez tivesse sido a Sra. Patterson um cachecol de lã tricotado à mão no último Natal antes de ela saber que estava doente. Depois disso, não havia mais ninguém. Sem presentes, sem bondade, apenas contas e solidão. Eu não posso aceitar. Serena balançou a cabeça. Você já me agradeceu naquela noite. Eu não preciso de mais nada. Marcos olhou para ela, paciente. Abra, ele disse. Sua voz não era uma ordem, era quase um apelo. Se você abrir e ainda não quiser, não vou te forçar. Serena hesitou por um longo tempo. Então, com as mãos que tremiam levemente, ela pegou a caixa. O papel pardo era simples, sem laço ou fita brilhante. Ela o removeu cuidadosamente, como se tivesse medo de danificar algo precioso lá dentro. Quando a tampa saiu, Serena parou de respirar. Descansando em veludo preto, havia um par de luvas de couro,
de um marrom quente, o mesmo tom do casaco da Sra. Patterson. Ela as tocou e seus dedos quase afundaram em uma maciez que ela não podia acreditar. Essas não eram o tipo de luvas que ela já havia visto em lojas de barganha. Era couro de verdade, curtido e acabado por mãos habilidosas. O tipo que ela só ousava olhar através do vidro de lojas caras. Mas o que apertou seu peito não foi o preço. Foi o cuidado por trás delas. Isso não era dinheiro, nem joias caras sem sentido, nem o tipo de luxo que pessoas ricas usavam para se exibir. Eram luvas, práticas, quentes, para alguém que trabalhava em um restaurante frio durante o inverno, que caminhava para casa com vento gelado, que suportava o frio cortante da pele nas madrugadas. Marcos havia visto suas mãos calejadas. Ele havia visto seus dedos avermelhados pelo frio, e ele havia escolhido algo que ela realmente precisava. Lágrimas surgiram nos olhos de Serena, e ela teve que piscar repetidamente para impedi-las de cair. Como você soube? Ela sussurrou, a voz embargada. Eu vi, Marcos respondeu simplesmente. Naquela noite, sua mão estava congelada quando tocou a minha, e as luvas no seu bolso do casaco estavam em pedaços. Ela não sabia o que dizer. Ninguém nunca havia notado aqueles pequenos detalhes sobre ela. Ninguém nunca se importou o suficiente para ver o que ela tentava esconder, mas Marcos havia visto naqueles poucos minutos daquela noite. Ele havia visto mais do que qualquer um já havia visto em todos os 28 anos de sua vida. Obrigado, ela disse. E aquelas duas palavras carregavam o peso de todo o seu coração. Marcos assentiu, e o ar entre eles suavizou. Ele olhou para o casaco de lã ainda sobre o balcão, depois de volta para ela. Sofia continua perguntando por você, ele disse. Ela quer saber se Serena está bem. Se Serena ainda faz chocolate quente com marshmallows. Ela até desenhou fotos daquela noite. Um pequeno sorriso tocou sua boca, o primeiro que Serena tinha visto, e mudou completamente seu rosto. Menos assustador, mais caloroso, como o pai que ele realmente era. Ele disse, este casaco cheira à mãe dela, à segurança, a ser amada. O coração de Serena apertou. Ela olhou para o casaco, seus dedos acariciando a lã gasta. Era da minha mãe adotiva, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Senhora Patterson. Ela foi a única pessoa que realmente me amou. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Ela morreu há 2 anos. Câncer. Este casaco é a única coisa que me sobrou dela. Silêncio. Um silêncio pesado e profundo os envolveu. Serena não ousou levantar a cabeça, com medo de que ele visse as lágrimas esperando em seus olhos. Mas então ela sentiu uma mão tocar a dela, gentil, e ela olhou para cima. Marcos a observava, e naqueles olhos castanhos escuros, ela não viu pena. Ela viu compreensão, a empatia de alguém que havia perdido a pessoa que mais amava. Ele também era viúvo. Ele sabia o que era a perda. E naquele momento, a parede entre o poderoso chefe da máfia e a garçonete falida desabou completamente. Eu entendo, Marcos disse. Apenas 2 palavras. Mas elas carregavam o peso de um universo inteiro. E Serena acreditou nele. Acreditou que ele realmente entendia. Marcos não saiu. Em vez disso, ele olhou em volta do restaurante. Então caminhou até uma cabine perto da janela e sentou-se. Serena ficou ali, atordoada, sem saber o que fazer. Ela havia presumido que ele devolveria o casaco, ofereceria algumas palavras educadas e desapareceria de volta em seu mundo de riqueza como antes. Mas ele estava sentado ali à vontade, como se fosse uma cafeteria familiar que ele visitava todos os dias, e ele a olhava com uma expressão paciente e expectante. Posso pedir café? Marcos perguntou. E a simplicidade da pergunta fez Serena soltar uma pequena risada da sua absurdidade. Um chefe da máfia sentado em seu restaurante barato, pedindo uma xícara de café como qualquer cliente comum. Claro, ela assentiu, movendo-se em direção à máquina de café. Como você gosta?
preto sem açúcar, sem creme. Ela despejou o café em uma caneca de cerâmica branca, as mãos ainda tremendo um pouco. Quando ela o levou para a cabine, Marcos apontou para o assento à sua frente. Sente-se, ele disse. A menos que esteja ocupada, Serena olhou em volta. O cliente, lendo o jornal no canto distante, havia ido embora em algum momento sem que ela percebesse. O restaurante estava completamente vazio. Frank estava na cozinha preparando para o turno da noite. Ela não tinha razão para recusar. Ela sentou-se, as costas retas, as mãos dobradas cuidadosamente no colo. Incomodada, incerta, sem saber para onde olhar. Há quanto tempo você trabalha aqui? Marcos perguntou, tomando um gole de café. 10 anos, Serena disse. Frank, o dono, me deu este emprego quando eu saí do sistema de adoção. Ninguém mais contrataria uma menina de 18 anos, sem experiência e sem ninguém para atestar por ela. 10 anos é muito tempo. Sim, ela assentiu. Mas eu gosto daqui. Frank é bom para mim. O emprego é estável e eu estou acostumada. Ela não mencionou suas pernas doloridas depois de cada turno de 14 horas. Ela não mencionou a dor nas costas por ficar em pé por muito tempo. Ela não mencionou as noites tardias caminhando para casa, tão exausta que ela nem se dava ao trabalho de jantar. Mas de alguma forma, Marcos pareceu ler tudo isso de qualquer maneira. Qual a duração dos seus turnos? Ele perguntou. 12 a 14 horas, depende do dia. A mandíbula de Marcos apertou. Isso é demais. Serena encolheu os ombros. Eu preciso do dinheiro. O silêncio se estendeu entre eles, mas não o tipo desconfortável. Marcos a observava, seu olhar profundo, como se estivesse tentando ler páginas que ela mantinha escondidas. E sua família? Ele perguntou. Além de sua mãe adotiva que faleceu? A pergunta caiu como uma faca em uma ferida antiga. Serena respirou fundo. Sou só eu, ela disse, a voz leve como um vento passageiro. Nunca conheci meus pais biológicos. Fui abandonada no hospital no dia em que nasci. Cresci em orfanatos. Fui adotada 3 vezes. Fui devolvida todas as 3 vezes. Ela fez uma pausa, olhando para a mesa. A Sra. Patterson me adotou quando eu tinha 15 anos. Ela foi a única que me manteve. E agora ela também se foi. Então, sim, sou só eu. Marcos não disse nada por muito tempo. Então ele pousou o café e olhou diretamente nos olhos dela. Sofia também só tem a mim, ele disse, a voz mais baixa. Minha esposa Isabela morreu há 4 anos. Uma condição cardíaca congênita. Ela escondeu de mim por anos porque não queria que eu me preocupasse. Um lampejo de dor moveu-se em seus olhos escuros. Uma manhã, ela não acordou. Sofia tinha apenas 6 anos. Serena sentiu o coração apertar. Sinto muito. Não. Marcos balançou a cabeça. Eu não preciso de pena. Eu só quero que você entenda. Ele fez uma pausa, seu olhar vagando. Sofia é exatamente como a mãe dela. Os cachos pretos, os grandes olhos castanhos, até a personalidade. Ela adora desenhar. Ela tem medo de trovões. E ela chora quando assiste filmes tristes. Um pequeno sorriso tocou sua boca. O sorriso de um pai pensando em sua filha. Ela sente tanta falta da mãe, especialmente em noites de tempestade. Porque Isabela a abraçava para dormir sempre que havia trovões e relâmpagos. De repente, o telefone no bolso de Marcos começou a vibrar. Então vibrou novamente. Então continuou vibrando forte e implacavelmente, como se dezenas de ligações estivessem chegando de uma vez. Serena olhou para o bolso dele, onde a tela brilhava repetidamente. Ela sabia que ele era um homem ocupado. Ela sabia que ele comandava um império. Ela se preparou para que ele pedisse desculpas e fosse embora. Mas Marcos simplesmente enfiou a mão no bolso, pegou o telefone e o desligou completamente. A tela ficou preta. A vibração parou e ele colocou o telefone virado para baixo na mesa, como se importasse menos do que aquela conversa. Continue, Marcos disse, observando-a.
Eu quero ouvir mais sobre você. Serena o encarou, chocada demais para falar. O homem mais poderoso da cidade acabara de desligar o telefone para ela, para lhe dar tempo. Uma garçonete em um restaurante barato. E naquele momento, ela soube que Marcos Valente era diferente de qualquer um que ela já havia conhecido. Eles conversaram até o pôr do sol lá fora, colorindo o céu de vermelho. Serena não conseguia se lembrar da última vez que havia conversado tanto com alguém. Ela lhe contou sobre os livros que lia nas noites sem sono, sobre seu pequeno sonho de abrir uma padaria aconchegante, sobre as flores que cultivava na janela de seu apertado apartamento. E Marcos ouviu. Realmente ouviu. Não o tipo de escuta educada, olhos vagando para outro lugar, cabeça acenando no piloto automático. O tipo de escuta que a fazia sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Então o relógio na parede bateu 6, e Frank saiu da cozinha para sinalizar que o turno de Serena havia terminado. Ela ficou sem jeito, sem saber o que dizer. Marcos também se levantou, deixando algumas notas na mesa. Mais de 10 vezes o preço de uma xícara de café. Eu a levarei até seu carro, ele disse. Não uma oferta, mas um simples fato. Serena queria recusar. Ela queria dizer que não era necessário, que ela conseguia, que ele já havia passado tempo demais ali. Mas quando ela olhou naqueles olhos castanhos escuros, ela não conseguiu que nenhuma palavra saísse. Ela apenas assentiu, pegou o casaco de lã e a caixa com as luvas e saiu. O ar do final da tarde era fresco, carregando o cheiro de folhas secas e o aviso úmido de chuva que estava por vir. Serena levou Marcos até a esquina onde seu carro antigo estava estacionado. Um Toyota Corolla de 1992. A pintura desbotada, um amassado na porta direita. Ela não podia pagar para consertar. Ele estava lá, pequeno e triste, ao lado do elegante Maserati preto de Marcos. O contraste era tão nítido que quase doía. 2 mundos, 2 vidas, separados por um abismo que não podia ser cruzado. Serena parou ao lado do carro e virou-se para Marcos. Obrigado, ela disse baixinho. Por tudo, pelo casaco, pelo presente, por esta tarde. Marcos não respondeu de imediato. Ele estava lá, alto e silencioso, a luz do pôr do sol caindo sobre seu rosto angular e suavizando suas linhas duras. Seus olhos mantinham os dela, profundos e ilegíveis, como se estivesse pesando algo importante. Então ele se aproximou. 1 passo, 2, até que o espaço entre eles fosse de apenas alguns centímetros. Você vive uma vida difícil, Serena. Marcos disse, sua voz baixa como um violoncelo em uma sala vazia. Você trabalha 14 horas por dia. Você carrega uma dívida que não é sua. Você enfrenta tudo sozinha, sem ninguém ao seu lado. Ele fez uma pausa, e o que ele disse em seguida fez o coração dela parar. Você merece ser amada. Serena não conseguia respirar, não conseguia se mover, não conseguia fazer nada além de ficar ali, olhando para ele com os olhos arregalados. Marcos levantou a mão lentamente, gentilmente, como se tivesse medo de assustá-la. Seus dedos tocaram a bochecha dela. Afastaram uma mecha de cabelo solta que o vento havia soprado para frente e a colocaram atrás da orelha dela. O toque era tão leve quanto uma borboleta, mas queimou sua pele como fogo. Serena estremeceu, e ela sabia que ele sentiu porque seus dedos pararam, repousando suavemente contra a bochecha dela. Eles estavam perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Perto o suficiente para sentir o cheiro de colônia cara misturado com madeira e café. Perto o suficiente para que, quando ela levantou o rosto, suas bocas estivessem a apenas alguns centímetros de distância. O coração de Serena martelava tão descontroladamente que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. Sua respiração ficou rápida, superficial, tremendo. Ela olhou nos olhos de Marcos e viu algo lá. Desejo, ternura e uma contenção à beira de se romper. Marcos abaixou a cabeça. Mais perto ainda. Então ele parou,
a um suspiro de seus lábios. Seus olhos escuros procuraram os dela, lendo cada emoção, cada pensamento, cada batida frenética de seu coração. E ele parou. Não porque não quisesse. Serena podia ver que ele queria. Ela podia sentir a fome em cada linha tensa de seu rosto. Mas ele ainda parou. Eu te verei novamente, Serena. Marcos sussurrou, a voz dele rouca como se cada palavra exigisse esforço. Então ele recuou. Um passo, dois, sua mão deixou a bochecha dela, e o vazio frio invadiu o lugar onde o calor dele havia estado. Ele se virou e caminhou em direção ao Maserati, e Serena só podia ficar ali observando, seus pés pregados no chão. A porta do carro abriu. Marcos entrou. O motor roncou e o carro deslizou, desaparecendo no final da rua. Serena ficou sozinha no pôr do sol moribundo, os lábios ainda tremendo, as bochechas ainda queimando onde ele a havia tocado. Eu limpa a garganta, te verei novamente. Ela sussurrou de volta, e aquelas palavras soaram como uma promessa. 3 dias se passaram como 3 séculos. Serena ia para o trabalho. Ela servia clientes. Ela limpava mesas. Ela servia café. E ela tentou não pensar em Marcos Valente. Ela falhou miseravelmente. Todas as noites, deitada na cama, ela tocava a bochecha, o lugar onde os dedos dele haviam roçado. Todas as manhãs, quando acordava, ela se perguntava se eu te verei novamente tinha sido realmente uma promessa, ou apenas o tipo de palavras educadas que pessoas ricas diziam umas às outras. Ela quase se convenceu de que era a segunda opção, que Marcos a havia esquecido no momento em que o Maserati desapareceu, que ela não tinha sido nada mais do que um momento passageiro em sua vida ocupada. Então seu telefone vibrou. Era a noite do 3º dia. Seu turno acabara de terminar. Ela estava sentada em sua cama, cansada demais até para trocar de roupa. Sua tela acendeu. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas algumas palavras curtas, sem saudação, sem explicação. Pronto em 10 minutos, M. O coração de Serena parou por um instante. Então começou novamente rápido e forte, tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Marcos. Ele não a havia esquecido. Ele estava chegando em 10 minutos. Ela saltou da cama como se tivesse levado um choque. 10 minutos. Ela só tinha 10 minutos. Ela correu para o banheiro, lavou o rosto, escovou o cabelo e vestiu o único vestido de malha azul escuro limpo que restava em seu armário. Sem tempo para maquiagem, sem tempo para pensar, sem tempo para entrar em pânico. Talvez isso fosse uma coisa boa, porque se ela tivesse tempo, ela se perguntaria o que estava fazendo. Ela analisaria, ela se preocuparia, ela encontraria 1000 razões para não ir. Exatamente 10 minutos depois, um carro preto parou em frente ao prédio de seu apartamento. Serena saiu. A porta de trás abriu como se estivesse esperando. Ela deslizou para dentro, o coração em caos, e lá estava ele. Marcos estava sentado lá dentro. Ele vestia uma camisa preta, mangas arregaçadas. Ele não parecia em nada com o chefe frio de casaco comprido da noite de tempestade. Ele parecia mais à vontade, mais suave, e quando seus olhos castanhos escuros encontraram os dela, eles pareciam mais calorosos do que nunca. Você veio, ele disse, e Serena poderia jurar que ouviu um traço de alívio em sua voz. Você ligou? Ela respondeu, sem saber mais o que dizer. Marcos sorriu. Aquele sorriso mudou completamente seu rosto. Eu quero te mostrar uma coisa. O carro deslizou pela noite, passando por ruas de Manhattan em chamas de luz, passando por arranha-céus como gigantes guardando a cidade. Serena não perguntou para onde estavam indo. De alguma forma, ela confiava nele de uma maneira que não fazia sentido. O carro parou em frente a um edifício imponente no coração da cidade. Marcos a conduziu para dentro em um elevador particular, e eles subiram e subiram até que as portas se abriram e Serena parou de respirar. Eles estavam em um deck de observação, talvez no topo do edifício.
Toda Manhattan se estendia abaixo deles como um tapete de luz cintilante. Milhões de pequenas luzes piscavam e brilhavam, refletidas no rio Hudson, criando uma imagem que Serena nunca ousara sonhar que veria. O vento noturno era frio e suave enquanto deslizava por seus cabelos. Ela estava ali, atordoada, esquecendo como falar. É aqui que eu venho quando quero pensar. Marcos disse, parado ao lado dela, olhando para a cidade. Ninguém sabe sobre este lugar. Só eu e agora você. Eles sentaram em um longo banco que já estava ali e começaram a falar sobre tudo, sobre o que não tiveram tempo de dizer no restaurante, sobre sonhos e medos, sobre o passado e o futuro. O tempo passou. Serena não sabia quanto, 1 hora, 2 horas, talvez mais. Ela só sabia que nunca se sentira tão confortável ao lado de ninguém. Em algum momento, Marcos falou novamente. Você disse uma vez que queria abrir uma padaria. Conte-me sobre isso. E Serena contou a ele. Ela descreveu a pequena padaria de seus sonhos, mesas de madeira rústicas, o cheiro de pão fresco e quente. Ela falou sobre querer que crianças órfãs viessem comer de graça, porque ela sabia o que era fome e solidão. Ela lhe contou sobre as receitas que aprendera com a Sra. Patterson, sobre um sonho que sempre parecera impossível. Marcos ouviu, e quando ela terminou, seus olhos brilharam como se ele tivesse acabado de ver algo precioso. Você vai conseguir, ele disse. Sua voz era firme, como se fosse uma verdade óbvia. Eu acredito nisso. E estranhamente, quando Marcos disse isso, Serena também começou a acreditar. O segundo encontro veio 1 semana depois. Desta vez, a mensagem de Marcos era um pouco mais longa. Vista-se quente, eu te buscarei às 7. Serena não perguntou para onde eles estavam indo. Ela havia aprendido que com Marcos, a surpresa sempre valia mais do que a espera. Ela vestiu um suéter creme, enrolou um cachecol no pescoço e calçou as luvas de couro que ele lhe havia dado. Quando Marcos viu as luvas nas mãos dela, um lampejo de luz cruzou seus olhos castanhos escuros e Serena soube que havia feito a coisa certa. O carro os levou para fora da cidade, mais fundo nos subúrbios, onde os arranha-céus davam lugar a árvores nuas e campos cobertos de neblina. Por fim, pararam diante de um alto portão de ferro. Além dele, um vasto jardim estava escondido na noite. Marcos a conduziu pelo portão e Serena entrou em outro mundo. Este é um jardim botânico particular, Marcos explicou, um dos segredos mais bem guardados da cidade. Uma enorme estufa se estendia à frente deles. Luz dourada e quente derramava-se de dentro como uma joia brilhante na escuridão do inverno. Quando eles entraram, Serena quase perdeu o fôlego. Flores, milhares de flores. Todas as cores, todos os tipos, florescendo, desafiando o frio do inverno lá fora. Orquídeas brancas, rosas vermelhas profundas, tulipas amarelas brilhantes, lavanda roxa. Seus cheiros se misturavam, doces e inebriantes, envolvendo-a como braços quentes. É lindo, ela sussurrou. Incapaz de desviar o olhar das pétalas, Marcos estava ao lado dela, silencioso, observando sua reação com uma expressão que ela não conseguia ler. Então ele a conduziu mais fundo no jardim, passando por fileiras de flores, até um banco de pedra sob uma laranjeira florida. Eles se sentaram e Marcos fez algo que surpreendeu Serena. Ele tirou um caderno do bolso de seu casaco, um caderno de couro marrom gasto, velho, a lombada amaciada pelo uso. Ele o encarou por um longo momento, como se estivesse pesando uma decisão. Então o colocou nas mãos dela. Abra-o, ele disse, sua voz mais baixa que o normal. Serena abriu o caderno e parou de respirar. Desenhos, dezenas deles, a lápis e carvão, delicados até cada linha. Um retrato de uma mulher com olhos tristes. Um horizonte da cidade ao pôr do sol. 2 mãos segurando uma rosa e mais. Cada um carregava um estilo clássico, o tipo que lembrava a Serena, as obras-primas do Renascimento,
que ela só tinha visto em livros. Linhas suaves, mas confiantes, sombreamento perfeito, emoção viva em cada traço. Você desenhou isso? Ela perguntou, levantando o olhar para Marcos, olhos arregalados. Ele assentiu. E pela primeira vez, Serena viu algo como incerteza no rosto que sempre foi tão seguro. Desde que eu era menino, minha mãe me ensinou. Ela amava a pintura renascentista, especialmente Michelangelo e Rafael. Ela dizia, a arte é como a alma fala quando as palavras não são suficientes. Serena virou página após página, absorvendo cada esboço, e sentiu como se estivesse olhando diretamente para a alma de Marcos. Aquele não era o frio chefe da máfia. Aquele era um artista, um homem com um coração sensível e mãos talentosas, uma parte dele que o mundo exterior nunca conseguiu ver. Por que você esconde isso? Ela perguntou suavemente. Porque ninguém sabe. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo, seu olhar vagando pelas flores ao redor. Então ele respondeu, a voz baixa e pesada. Porque no meu mundo, um homem não tem permissão para ser fraco. Ele disse. Um chefe da máfia não tem permissão para desenhar, não tem permissão para amar a beleza, não tem permissão para ter qualquer fraqueza que um inimigo possa usar. Desde jovem, meu pai me ensinou que a arte era inútil, um sinal de fraqueza. Então eu escondo. Escondo este caderno. Escondo quem eu realmente sou. Serena olhou para ele e seu coração doeu. Ela viu a solidão em seus olhos, o peso de usar uma máscara por uma vida inteira. O homem real por trás do chefe poderoso. Obrigado, ela disse, a voz mal mais do que um suspiro. Por me mostrar, Marcos virou-se para ela, e naqueles olhos castanhos escuros, ela viu algo novo. Gratidão, confiança, e talvez, apenas talvez, algo que parecia amor começando a criar raízes. O terceiro encontro veio às 4 da manhã. A mensagem de Marcos era apenas uma linha. Eu quero te mostrar o nascer do sol. Serena não conseguiu dormir naquela noite. Ela deitou-se em sua cama, olhando para o teto, contando cada minuto que passava até o carro preto familiar aparecer sob a janela de seu apartamento. Desta vez, eles foram em direção ao porto, onde um iate branco estava esperando, suas luzes cintilando na água tão escura quanto tinta. Marcos a conduziu para o convés, onde duas espreguiçadeiras estavam lado a lado, voltadas para o leste, para o horizonte, onde o céu começava a mudar do preto para o cinza. Eles sentaram em silêncio, esperando o sol. O ar da manhã era frio e úmido, carregando o cheiro de sal marinho e madeira de navio. Serena puxou o cobertor de lã que Marcos já havia preparado em volta dos ombros e sentiu uma paz inesperada. Paz, como se ela pertencesse ali, como se ela pertencesse àquele momento, como se ela pertencesse ao lado do homem sentado ao lado dela. Então Marcos falou. Você sabe sobre mim agora, ele disse, sua voz baixa e gentil no silêncio. Sobre minha vida, sobre o que eu escondo. Agora eu quero saber sobre você, sobre sua infância, sobre o que te tornou quem você é hoje. Serena ficou rígida. Essa era a parte de sua vida que ela nunca contava a ninguém. A parte que ela havia enterrado profundamente sob uma casca dura, sob o sorriso de atendimento ao cliente, sob a resistência diária. Mas quando ela olhou nos olhos de Marcos, olhos que já haviam lhe mostrado seus segredos mais profundos, ela sabia que não podia recusar. Eu não sei quem são meus pais biológicos, ela começou, a voz tremendo. Fui deixada no hospital no dia em que nasci, sem nome, sem endereço, nada. A enfermeira de plantão naquela noite me chamou de Serena porque disse que eu não chorei. Eu apenas fiquei lá em silêncio como se já soubesse que ninguém voltaria por mim. Ela fez uma pausa, engolindo contra a tensão na garganta. Nos anos seguintes, morei em orfanatos, não 5 lugares diferentes,
Toda vez que chegava em um lugar novo, esperava que alguém me adotasse e eles adotavam. 3 vezes. Marcos não disse nada. Ele apenas pegou a mão dela. Sua mão era quente e firme, como uma âncora, impedindo-a de ser arrastada pela corrente da memória dolorosa. A primeira família me devolveu depois de 2 meses. Serena continuou, a voz sem emoção, como se estivesse lendo a história de outra pessoa. Eles disseram que eu era muito quieta, muito estranha. A segunda família me manteve por 6 meses até que eles tiveram um filho biológico e não precisavam mais de mim. E a terceira família, ela parou, sua respiração pesada. Meu pai adotivo bebia. E quando ele estava bêbado, ele batia. Ele batia na esposa dele. Ele batia em mim. Eu aguentei por 18 meses até que uma professora viu os hematomas no meu braço e chamou a polícia. Eu tinha 12 anos quando me tiraram daquela casa. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Serena, mas ela não parou. Ela não conseguia parar. Palavras que estiveram presas em seu peito por muito tempo jorraram como uma inundação além de seu controle. Depois disso, eu não confiava mais em ninguém. Construí muros ao meu redor. Tornei-me a criança que ninguém queria adotar porque eu era muito fria, muito distante. E eu aceitei que viveria assim para sempre, até que a senhora Patterson apareceu. Sua voz suavizou quando ela disse o nome. Ela era uma viúva de 60 anos, morando sozinha em uma pequena casa no Queens. Ela não precisava de uma criança. Ela escolheu uma criança. Ela me escolheu, a criança que ninguém queria. Serena virou-se para Marcos, os olhos vermelhos. Ela me ensinou a assar. Ela me ensinou a ler. Ela me ensinou que ser amada não era algo que eu tinha que conquistar, mas algo que eu nasci com o direito de receber. Ela me abraçava todas as noites até eu adormecer. Ela me dizia, eu te amo todos os dias. Até que eu comecei a acreditar. Ela chorou abertamente agora, sem esconder e sem restrições. E então ela ficou doente, câncer. Eu cuidei dela por 2 anos até o último suspiro dela. E quando ela se foi, eu me tornei órfã novamente. Silêncio, apenas o suave bater das ondas contra o casco e o vento da manhã movendo-se na escuridão. Então Marcos falou, sua voz rouca. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, Serena. Serena balançou a cabeça. Eu não sou forte, eu só não tive escolha. É exatamente isso que é força, Marcos disse apertando a mão dela mais forte. Levantar-se quando a vida te derruba. Continuar a amar depois de ter sido ferido muitas vezes. Continuar a ter esperança quando não há mais nada a esperar. E naquele momento, o sol começou a nascer na beira do horizonte, tingindo o céu inteiro de vermelho. Serena observou o nascer do sol, lágrimas ainda nas bochechas, mas o coração mais leve do que nunca, porque pela primeira vez na vida, ela tinha contado a alguém toda a história. E essa pessoa não fugiu. Essa pessoa ela ainda estava ali, segurando a mão dela, assistindo a um novo dia começar com ela. Os encontros continuaram, cada um os aproximando mais. Um jantar privado em um restaurante italiano que Marcos alugou por inteiro. Uma tarde vagando por um museu de arte sem mais ninguém além dos dois. Uma noite no telhado da propriedade Valente, bebendo vinho e contando estrelas. Cada momento, cada conversa, cada olhar que eles compartilhavam. Tudo isso parecia fios invisíveis, tecendo algo que Serena não ousava nomear. Ela tinha medo. Medo de que se ela dissesse a palavra em voz alta, ela desapareceria. Medo de que tudo fosse um sonho. E ela acordaria em seu frio apartamento-estúdio, sozinha como sempre. Mas então aquela noite chegou. Marcos a buscou às 9 da noite, e desta vez ele não disse para onde estavam indo. O carro dirigiu pela noite para fora da cidade por estradas vazias e sinuosas que serpenteavam pelos bosques. Finalmente eles pararam ao lado de um lago. A água era lisa como vidro, refletindo a lua cheia e milhares de estrelas cintilando em um céu sem nuvens.
Um pequeno iate esperava na margem, lanternas brilhando ao longo do corrimão como um sonho saído de um conto de fadas. Marcos a guiou a bordo e eles flutuaram para o meio do lago, deixando o mundo para trás. Sem ruído de tráfego, sem luzes da cidade, apenas eles, a água, a lua e o silêncio absoluto da natureza. Serena deitou-se no convés, olhando para o céu noturno, e sentiu-se impossivelmente pequena. Pequena sob o vasto universo. Mas, estranhamente, ela não se sentia sozinha porque Marcos estava deitado ao lado dela, seus ombros se tocando, o calor de seu corpo a alcançando como uma promessa. Eles estavam quietos, mas não era um silêncio constrangedor. Era o silêncio de duas pessoas que não precisavam de palavras para se entender. Uma quietude que parecia confortável, pacífica, como se eles tivessem se conhecido em outra vida. Então Marcos se moveu, apoiando-se em um cotovelo, olhando para ela. O luar suavizava os ângulos afiados de seu rosto, fazendo seus olhos castanhos escuros brilharem como se houvesse fogo dentro. Eu não acredito em amor à primeira vista, ele disse, sua voz baixa e leve como o vento noturno. Eu costumava pensar que era apenas um conto de fadas, algo que as pessoas inventavam para vender livros e filmes. Eu vivi 36 anos sem nunca sentir algo assim. Serena olhou para ele, seu coração acelerando. E então, ela sussurrou. E então o quê? Então aquela noite aconteceu. Marcos disse, seus olhos nunca deixando os dela. A tempestade, o restaurante vazio. E você? Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se reunindo coragem. Quando ouvi sua voz ao telefone, gentil e calorosa, me dizendo que minha filha estava segura, algo mudou em mim. E quando te vi pela primeira vez, parada naquele pequeno restaurante, cabelo molhado, uniforme velho, mas seus olhos brilhantes como se contivessem estrelas. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando a bochecha dela. Eu entendi. Entendeu o quê? A voz de Serena tremeu. Que o amor à primeira vista é real, Marcos disse, e me atingiu. A mão dele levantou o queixo dela, gentil, mas firme. Seus olhos escuros procuraram os dela, lendo cada sentimento, cada pensamento, cada batida frenética de seu coração. E Serena viu em seu olhar a coisa que ela tinha tido muito medo de nomear. Amor puro, feroz, aterrorizante em sua plenitude. Serena, Marcos sussurrou o nome dela. E em seus lábios soou como uma oração, como um hino, como o som mais bonito que ela já tinha ouvido. Então ele a beijou, não um beijo suave e hesitante. Este era o beijo de um homem que esperara tempo demais, se refreara demais, desejara tanto que quase doía. Sua boca encontrou a dela, quente e exigente, e tudo explodiu. Serena sentiu fogos de artifício dentro do peito, fogo correndo pelas veias, como se o universo inteiro tivesse se estreitado para este único momento. Apenas isso, apenas eles, apenas suas bocas movendo-se juntas. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, seus dedos deslizando em seus cabelos pretos, e ela o beijou de volta com tudo o que tinha, com a solidão de 28 anos, com a fome enterrada de ser amada, com um coração se abrindo de felicidade. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, testas se tocando, suas respirações se misturando. Marcos fechou os olhos. Quando os abriu novamente, algo brilhava em seu olhar castanho escuro. Minha vida, ele sussurrou em italiano, sua voz rouca. Minha vida. Serena não percebeu que estava chorando até sentir lágrimas quentes escorrendo pelas bochechas. Mas estas não eram lágrimas de tristeza. Eram as lágrimas de alguém que finalmente encontrara um lar. Após aquela noite de luar no lago, tudo mudou. Marcos parou de esconder Serena de seu mundo. Ele queria que ela entrasse nele. Ele queria que ela se tornasse parte de sua vida. Não apenas em encontros secretos, mas em sua casa, em sua família. E assim,
Uma semana depois do primeiro beijo, ele atuou-se para a propriedade Valente. Serena havia imaginado a casa de Marcos de 100 maneiras diferentes. Ela pensou que seria fria, luxuosa, cheia de guardas e o ar tenso e perigoso do submundo. Mas quando o carro passou pelos grandes portões de ferro e parou em frente à mansão, ela ficou surpresa. A casa era enorme, sim, paredes de pedra cinzenta, um telhado de telhas vermelhas italianas, mas não era fria. Trepadeiras subiam pelas cercas, verduras enchiam o jardim. Luz amarela quente vazava das janelas. Parecia um lar, um de verdade. Ela nem teve tempo de sair do carro quando a porta da frente se abriu. Irmã Serena. Sofia irrompeu como um pequeno tornado. Cachos pretos voando. Pezinhos correndo tão rápido que ela quase tropeçou. Ela se jogou em Serena, envolvendo os braços na cintura de Serena, apertando o rosto no estômago de Serena. Eu senti sua falta. Eu senti tanto sua falta. Por que você demorou tanto para vir? Serena caiu de joelhos, abraçando a criança, e seu coração derreteu. Sofia estava diferente daquela noite de tempestade. Sem mais tremores, sem mais medo. Ela estava brilhante de energia. Olhos castanhos grandes brilhando, bochechas rosadas, seu sorriso tão largo que mostrava a nova lacuna onde um dente de leite havia caído. Eu também senti sua falta. Serena sussurrou, alisando aqueles cachos. Como você está se sentindo? Estou ótima. Desenhei muitas coisas. Quero te mostrar. E o papai disse, você vai me ensinar a assar. É verdade, é verdade. Marcos se aproximou, um sorriso raro em sua boca, enquanto olhava para sua filha e Serena. Você vai espremer Serena até a morte, Sofia. Está tudo bem. Serena riu enquanto se levantava, ainda segurando a mão de Sofia. Eu gosto desse tipo de saudação. Eles entraram e Serena foi apresentada a Rosa, a governanta que trabalhava para a família Valente há 30 anos. Ela era uma mulher italiana na casa dos 60 anos. Cabelos prateados presos ordenadamente na parte de trás da cabeça. Um rosto marcado pela idade, mas olhos afiados e calorosos. Quando Rosa olhou para Serena, não houve sondagem, nem julgamento, apenas aceitação, como se ela soubesse sobre Serena há muito tempo e estivesse esperando que ela chegasse. Então você é Serena, aquela de quem o chefe e a pequena têm falado sem parar. Rosa disse, seu sotaque italiano forte. Bem-vinda ao lar. Espero que você fique por muito tempo. O jantar daquela noite não foi um banquete luxuoso. Nenhuma mesa longa com pratos intermináveis. Nenhum serviçal por perto. Apenas os 4 na grande cozinha com Marcos no fogão, cozinhando massa da receita de sua mãe. Serena sentou-se no balcão. Sofia ao lado dela. E Rosa ia e vinha preparando salada e molho. O papai cozinha tão bem, Sofia gabou-se. Mas ele só cozinha em ocasiões especiais. Hoje é especial porque você está aqui. Marcos olhou para trás, seus olhos encontrando Serena. Ele não disse uma palavra, mas o pequeno sorriso em sua boca disse tudo. Isso é especial. Você é especial. O jantar desenrolou-se em risadas e conversas. Sofia falou sobre a escola, seus amigos, o desenho em que estava trabalhando. Rosa contou histórias antigas sobre Marcos quando ele era menino, fazendo-o fazer caretas e fazendo Serena rir alto. E Marcos, o frio chefe da máfia, sentou-se ali com um sorriso que não saía do rosto, observando sua filha e a mulher ao seu lado, com um olhar que Serena nunca vira em ninguém. O olhar de um homem feliz. Depois do jantar, Serena cumpriu sua promessa. Ela ensinou Sofia a fazer biscoitos de chocolate, a receita. Patterson havia lhe ensinado anos atrás. Elas ficaram na cozinha com farinha voando para todos os lados, em suas bochechas, em seus cabelos, até no nariz de Sofia. A menininha riu quando Serena passou farinha no nariz dela e ela revidou jogando uma pitada de farinha no cabelo de Serena.
Uma guerra de farinha irrompeu e risadas ecoaram pela casa, acordando paredes que estavam em silêncio por tempo demais. Marcos estava na porta da cozinha, encostado no batente, observando-as. Rosa estava ao lado dele, e ela murmurou, a voz embargada pela emoção. Há muito tempo que esta casa não ouve risadas assim, senhor. Quando os biscoitos saíram do forno, Sofia puxou Serena para cima para lhe mostrar a coleção de desenhos. E lá, na parede, entre dezenas de esboços tortos, Serena viu um quadro diferente. Um desenho de 3 pessoas, um homem alto de cabelo preto, uma mulher de cabelo castanho e uma menina no meio, segurando as mãos de ambos. Abaixo do desenho, em caligrafia infantil e trêmula, estavam as palavras "Minha família". Lágrimas surgiram nos olhos de Serena. "Esse é o papai", Sofia disse, apontando para o homem. "Essa sou eu", ela apontou para a menina. "E essa é você", ela apontou para a mulher de cabelo castanho. Então Sofia olhou para Serena, olhos grandes cheios de esperança. "Você pode ser minha família?" Serena ajoelhou-se, abraçou-a e sussurrou em meio às lágrimas. "Eu adoraria, Sofia. Eu a adoraria." As semanas seguintes passaram como um sonho. Serena ainda trabalhava no restaurante. Ela ainda servia clientes e limpava mesas todos os dias. Mas sua vida havia mudado completamente. Ela tinha Marcos, o homem que ligava todas as noites antes de ela adormecer, sua voz baixa e quente a acalmando para o descanso. Ela tinha Sofia, a criança que a chamava de irmã com pura alegria, toda vez que se viam. Ela tinha uma família, ainda não oficial, mas já mais do que tudo que ela já havia ousado esperar. Então, uma manhã, quando ela abriu sua caixa de correio como sempre fazia, Serena encontrou um envelope do hospital. Suas mãos tremeram enquanto ela o rasgava, preparando-se para outra carta de cobrança. Talvez com juros mais altos, talvez com ameaças mais duras. Mas o que ela leu a fez reler 3 vezes, apenas para ter certeza de que seus olhos não estavam mentindo. "Prezada senhora Serena Reis, escrevemos para informar que o saldo restante de 5.000 diários para as despesas hospitalares relacionadas à paciente Margaret Patterson foi pago integralmente. Sua conta agora apresenta saldo zero. Atenciosamente." Serena ficou parada no corredor de seu prédio antigo, olhando para o papel. $5.000. A dívida que a estava esmagando há 2 anos. A dívida que a havia levado a trabalhar 14 horas por dia, pular o café da manhã, usar roupas gastas até os fios. Sumiu da noite para o dia, e ela sabia exatamente quem havia feito isso. Ela foi para a propriedade Valente naquela mesma tarde, sem aviso, sem esperar por um carro para buscá-la. Ela pegou um táxi com o dinheiro de gorjetas que havia economizado, e quando ela passou pelo portão, ela não sorriu para os guardas como de costume. Ela foi direto para dentro. Ela encontrou Marcos em seu escritório. Ele estava sentado atrás de sua mesa revisando papéis. Quando ele a viu, ele se levantou, um sorriso começando a se formar, mas o sorriso desapareceu quando ele viu o rosto dela. "Serena, o que há de errado? O que você fez?" Ela o interrompeu, a voz tremendo com o esforço para conter as emoções. Ela levantou a carta. "A dívida. Você pagou minha dívida." Marcos ficou em silêncio por um momento. Então ele assentiu. "Sim." "Por quê?" A voz dela subiu. "Eu não pedi para você fazer isso. Eu não preciso que ninguém me salve. Eu podia lidar com isso. Eu estava..." "Você podia lidar com isso." Marcos interrompeu calmo. "Você se exauria. Você pulava refeições para pagá-la. Você carregava uma dívida que não era sua por 2 anos. Ele se aproximou, olhos castanhos escuros fixos nos dela. "Você sabe por que eu fiz isso?" Serena balançou a cabeça, lágrimas começando a se acumular. "Porque você cuidou de sua mãe adotiva até o último suspiro dela." Marcos disse, a voz suavizando. "Você ficou com ela quando ninguém mais ficou. Você a amou, se preocupou com ela,
e a deixou ir com todo o amor que uma criança pode dar a uma mãe. Ele levantou a mão e enxugou a lágrima escorrendo pela bochecha de Serena. Ela merecia descansar sem deixar um fardo para você, e você merece viver sem carregar esse fardo. Algo se abriu em Serena, ela chorou. Não de raiva, não porque seu orgulho havia sido ferido, mas porque pela primeira vez em sua vida, alguém havia visto a dor que ela carregava. Alguém que não apenas disse, coitadinha, e foi embora, mas realmente fez algo para ajudá-la. Ela caiu nos braços de Marcos, agarrando-se a ele, e ela chorou como nunca havia se permitido chorar antes. Marcos a segurou, uma mão movendo-se gentilmente sobre suas costas, seus lábios pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Eu não estou te comprando com dinheiro, Serena, ele sussurrou. Eu só quero que você seja livre, livre do passado, livre para viver, para sonhar, para amar. Eles ficaram assim por um longo tempo, e nenhum deles notou alguém observando da porta. Victor Valente, irmão de Marcos, estava lá com os braços cruzados sobre o peito. Ele tinha 32 anos, 4 anos mais jovem que Marcos, com os mesmos olhos castanhos escuros, mas um olhar mais afiado e mais guardado. Ele havia duvidado de Serena desde o início. Ele a havia investigado. Ele havia avisado seu irmão que ela poderia ser uma caça-fortunas. Mas agora, observando-a chorar nos braços de Marcos, observando a ternura no rosto que seu irmão raramente mostrava. Victor entendeu, ele se virou para Rosa, que estava por perto com os olhos marejados. Ela é diferente, Victor disse, sua voz baixa. Ela é real. Rosa assentiu, sorrindo. Eu te disse. 1 mês havia se passado desde que a dívida foi paga. 1 mês de jantares em família, tardes ensinando Sofia a assar, noites sentados ao lado de Marcos na varanda olhando para uma cidade feita de luz cintilante. Serena ainda trabalhava no restaurante. Não porque precisasse mais do dinheiro, mas porque amava o trabalho. Ela amava Frank. Ela amava os clientes regulares familiares. Marcos respeitava isso. Ele nunca a pressionou para mudar. Ele nunca tentou transformá-la em outra pessoa. Ele a amava por quem ela era, não por quem ele queria que ela se tornasse. E isso fazia Serena amá-lo mais a cada dia. Então, em uma tarde de fim de semana, Marcos lhe disse para se arrumar. Eu quero te levar a um lugar especial, ele disse. E em seus olhos castanhos escuros havia uma luz que ela nunca havia visto antes. Mistério, excitação e algo que parecia um pouco com preocupação. Serena não perguntou para onde estavam indo. Ela havia aprendido que com Marcos, as surpresas sempre valiam mais do que a espera. O carro os levou para fora da cidade, para os subúrbios, por estradas sinuosas, através de colinas verdes. Por fim, eles pararam em frente a uma antiga propriedade, menor que a casa de Manhattan, mas bonita de uma forma diferente. Antiga, pacífica, como algo tirado de uma pintura vitoriana. É aqui que eu cresci, Marcos disse, sua voz suavizando. O lar da família Valente por 4 gerações. Eu saí depois que me casei com Isabela, mas eu o mantive porque é aqui que minha mãe está. Ele conduziu Serena para os fundos da casa, e Serena parou de respirar. Diante dela havia um jardim de rosas, não apenas alguns canteiros pequenos, um reino inteiro de rosas se estendendo até o horizonte. Milhares, talvez dezenas de milhares em todas as cores. Vermelho carmesim como sangue. Rosa pálido como a bochecha de uma noiva. Amarelo brilhante como a luz do sol. Laranja quente como o pôr do sol. E branco puro como a primeira neve. A fragrância a envolvia, inebriante e doce como o abraço invisível da natureza. Minha mãe plantou este jardim. Marcos disse ao lado dela, uma rosa de cada vez. Ela dizia, rosas eram o símbolo do amor, e cada rosa que ela plantava era uma oração para nossa família. Sua voz caiu pesada com saudade. Ela morreu quando eu tinha 20 anos. Câncer como sua mãe adotiva. Mas o jardim ainda está aqui.
Eu pago pessoas para cuidar dele porque não posso deixá-lo morrer com ela. Serena pegou a mão de Marcos e apertou gentilmente. Ela entendeu. Ela entendeu a necessidade de guardar algo dos mortos, mesmo que fosse apenas um casaco velho ou um jardim de flores. Eles caminharam entre os canteiros de rosas, enquanto o sol baixo da tarde se inclinava, transformando todo o jardim em ouro e âmbar. Marcos a guiou para um canto especial onde apenas rosas brancas cresciam, limpas e luminosas. Este era o lugar favorito da minha mãe, ele disse. Ela dizia, rosas brancas significavam novos começos, esperança, o mais puro tipo de amor. Serena se inclinou e aspirou o cheiro de uma rosa branca em plena floração. Seu perfume era doce e delicado. Ela fechou os olhos e deixou a paz se instalar em seus ossos. Minha mãe adoraria você, Marcos disse atrás dela, a voz cheia de sentimento. Eu sei disso. Ela adoraria sua gentileza, sua força, a maneira como você ama Sofia, a maneira como você mudou minha vida. Serena sorriu, os olhos ainda fechados. Eu gostaria de tê-la conhecido. Você vai, Marcos disse de uma maneira diferente. Algo em sua voz fez Serena abrir os olhos e se virar, e ela parou de respirar. Marcos estava de joelhos na frente dela, no jardim de rosas brancas, sob a luz dourada do pôr-do-sol. Em sua mão estava uma pequena caixa de veludo preta aberta, segurando um anel, não um diamante extravagante e chamativo, mas uma esmeralda oval, verde como seus olhos, cercada por pequenos diamantes que captavam a luz, sutil, elegante, perfeita. Lágrimas surgiram nos olhos de Serena enquanto ela olhava para o homem ajoelhado diante dela. O pôr-do-sol brilhava em seu cabelo escuro com toques de prata e em seus olhos castanhos escuros brilhantes. Serena, Marcos disse o nome dela, sua voz tremendo pela primeira vez desde que ela o conhecia. Serena estava parada no jardim de rosas brancas, sob um pôr-do-sol que transformava o mundo inteiro em um brilho dourado e âmbar. E ela não podia acreditar no que estava vendo. Marcos Valente, o chefe da máfia mais poderoso da cidade, o homem que podia fazer um império tremer com um único olhar, estava lá ajoelhado na frente dela, um joelho no chão, o anel de esmeralda cintilando em sua palma. E naqueles olhos castanhos escuros, ela viu algo que nunca acreditou merecer. Amor puro, incondicional e santo, feito para ela. Serena, Marcos disse o nome dela novamente, e em seus lábios soou como um hino. Eu vivi 36 anos em um mundo de sombras e poder. Construí um império com ferro e sangue. Perdi minha esposa e pensei que meu coração morrera com ela. Sua voz tremeu ligeiramente e Serena podia vê-lo derramando toda a sua coragem em cada palavra. Então, em uma noite de tempestade, recebi um telefonema de uma garçonete em um pequeno restaurante. Uma mulher que salvou minha filha, que falou comigo com gentileza e me disse que ela estava embrulhada no casaco mais quente que você possuía e bebendo chocolate quente com marshmallows. Um pequeno sorriso tocou sua boca. E naquele momento, dentro da tempestade, você entrou na minha vida e se tornou a paz. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Serena. Mas ela não as enxugou. Ela apenas ficou ali ouvindo, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Você não é uma princesa em um castelo, Marcos continuou. Você é uma garçonete cansada depois de 14 horas de pé, com sapatos gastos e um uniforme desbotado e velho. Mas você tem algo que nenhuma mulher que eu já conheci teve. Você tem um coração, um coração grande o suficiente para acolher uma criança perdida na chuva. Forte o suficiente para carregar uma dívida pela mãe adotiva que você enterrou. Corajosa o suficiente para entrar no meu mundo sem medo. Ele fez uma pausa, respirou fundo, e quando ele continuou, sua voz falhou. Você trouxe as risadas de volta para Sofia. Ela não ria assim desde que sua mãe morreu. Mas com você, ela é uma criança novamente, brilhante, feliz, viva. Você trouxe luz de volta para casa.
Uma casa que esteve silenciosa e fria por 4 anos agora está cheia de risadas e cheiro de assados e o calor do amor. E você? Sua voz quebrou. Você trouxe a batida de volta ao meu coração. O coração que eu pensei que estava morto. Você o acordou. Você o ensinou a amar novamente. Marcos levantou o anel. A esmeralda capturando o pôr do sol. Verde como os olhos de Serena. Verde é esperança, como vida, como amor. Eu não posso te prometer uma vida fácil. Ele disse, meu mundo é perigoso. Há inimigos, há sombras. Mas eu posso te prometer isso. Eu vou te proteger com a minha vida. Eu vou te amar com todo o meu coração. Eu vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Ele olhou direto nos olhos dela. E a última pergunta caiu como uma montanha, profunda como o mar. Serena Reis, você quer ser minha esposa? Serena não respondeu com palavras. Ela caiu de joelhos na frente de Marcos, ali mesmo entre as rosas brancas, os joelhos no chão, as mãos fechando-se sobre as dele. Lágrimas jorraram como chuva. Mas ela estava sorrindo, o sorriso mais brilhante de seus 28 anos. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. 1000 vezes sim, 1 milhão de vezes sim. Eu quero ser sua esposa. Eu quero ser a mãe de Sofia. Eu quero ser sua família. As mãos de Marcos tremeram enquanto ele deslizava o anel no dedo anelar dela. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para aquele dedo, para aquela mulher, para aquele momento. Então ele a puxou para seus braços, segurando-a apertado, e a beijou no jardim de rosas de sua mãe, sob um pôr do sol, desvanecendo-se na noite. Eles se abraçaram por um longo tempo, testas se tocando, suas respirações se misturando, e o mundo ao redor deles parecia parar de girar. Apenas eles, apenas amor, apenas a promessa de um futuro compartilhado. Então um grito irrompeu atrás deles. Ela disse sim? Ela disse sim? Serena e Marcos se viraram e Serena viu Sofia correndo em direção a eles. Cachos pretos voando, pezinhos movendo-se tão rápido que ela quase tropeçou. Atrás dela estava Rosa enxugando as lágrimas com um lenço e Victor, braços cruzados, mas a boca curvada em um sorriso. Eu prometi guardar segredo, mas não consegui. Sofia gritou enquanto avançava em direção a eles como um redemoinho. O papai me fez prometer que eu não sairia aqui até que estivesse feito, mas eu não podia esperar. Ela disse sim! Ela disse sim! Marcos riu, um som brilhante e feliz, o tipo de som que Serena sabia que nunca se cansaria de ouvir. Ela disse sim, meu amor. Sofia pulou para cima e para baixo. Então jogou os braços em torno de ambos. Pequenos braços engatados nos pescoços de Serena e Marcos, puxando-os juntos. E a menininha chorou, lágrimas felizes escorrendo por suas bochechas redondas. Você vai ser minha nova mamãe, Sofia sussurrou, a voz tremendo. Eu vou ter uma mamãe. Eu vou ter uma mamãe de novo. Serena assegurou apertado, lágrimas se misturando. Sim, querida, eu serei sua mãe para sempre. E eles se abraçaram no jardim de rosas brancas. 3 pessoas, uma família sob a última luz moribunda do pôr do sol enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. O casamento aconteceu 1 mês após o pedido, ali mesmo no jardim de rosas da mãe de Marcos. Não foi um casamento luxuoso da alta sociedade com centenas de convidados e repórteres famintos. Serena não queria isso. Ela queria algo pequeno e acolhedor, apenas as pessoas que realmente importavam. E Marcos concordou porque ele daria a ela tudo o que ela pedisse. O jardim de rosas foi decorado com fitas brancas e milhares de pequenas velas cintilando como estrelas cadentes em um mar de flores. Um arco floral tecido com rosas brancas puras estava na frente, onde Marcos esperava em um terno preto perfeitamente ajustado, suas mãos tremendo levemente de nervosismo.
Havia apenas algumas dezenas de convidados. Rosa usava um vestido azul escuro, lágrimas já brilhando antes mesmo da cerimônia começar. Victor estava ao lado de seu irmão como padrinho. A frieza que ele geralmente carregava substituída por um sorriso caloroso. Frank, o dono do Moonlight Diner, sentou-se na primeira fila, chorando como chuva desde o momento em que entrou no jardim. E Sofia, em um vestido de dama de honra rosa blush, cachos amarrados com um laço branco, estava na frente do corredor com os olhos brilhantes como a manhã. A música do casamento começou e todos se levantaram e se viraram para a entrada do jardim. Serena apareceu. Seu vestido de noiva era branco, simples e elegante. Não um vestido enorme em camadas, mas uma linha longa e limpa que contornava sua figura com delicados detalhes de renda no decote e nas mangas. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso frouxamente, salpicado de pequenas rosas brancas. Ela não tinha pai para levá-la ao altar. Ela estava lá acostumada com isso, mas quando ela alcançou o portão do jardim, uma pequena mão deslizou na dela. Sofia estava ali, olhando para ela com olhos brilhantes. "Posso levar a mamãe?" A menininha perguntou, e Serena teve que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Ela assentiu, e mãe e filha caminharam para a frente em um tapete de pétalas de rosa em direção ao homem que esperava no final do corredor. Quando Marcos a viu, tudo o que ele havia contido durante o dia finalmente se rompeu. Lágrimas escorreram pelo rosto do chefe da máfia mais poderoso da cidade. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de um homem que finalmente havia encontrado a felicidade completa. Quando Serena o alcançou, Marcos pegou a mão dela e ela pôde senti-lo tremendo. Eles ficaram de frente um para o outro no jardim de rosas de sua mãe sob a luz dourada do pôr do sol e eles fizeram seus votos. Marcos jurou protegê-la, amá-la, ficar com ela em cada tempestade da vida. Serena jurou ser sua luz, sua paz, seu lar. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, Marcos a puxou para seus braços e a beijou ao som de aplausos e choro feliz ao redor deles. A celebração depois foi uma noite calorosa de risadas e histórias. Rosa cozinhou pratos tradicionais italianos da família Valente. Frank envolveu Serena em um abraço e soluçou em seu ombro. "Essa garota merece ser feliz", ele disse, a voz embargada. "Desde o dia em que ela entrou no meu restaurante, eu sabia que ela era especial. E agora, vendo-a de vestido de noiva, eu sei que eu estava certo." Sofia dançou a noite toda, arrastando Marcos e Serena para a dança com ela, sua risada clara ecoando pelo jardim. Victor levantou um copo para seu irmão e pela primeira vez ele falou com Serena com real sinceridade. "Bem-vinda à família Valente e obrigado por trazer meu irmão de volta." Tarde da noite, quando os convidados haviam ido e a casa caiu em silêncio. Marcos conduziu Serena para o quarto deles. O quarto era amplo, com grandes janelas com vista para o jardim de rosas, onde as velas ainda cintilavam no escuro. Eles estavam na varanda ombro a ombro, olhando para o lugar onde acabaram de se tornar marido e mulher. O ar da noite estava fresco, carregando o doce perfume de rosas. E Serena encostou a cabeça no ombro de Marcos, sentindo o calor dele se espalhar por ela. "Você se arrepende?" Marcos perguntou, sua voz baixa e suave no silêncio. "De entrar no meu mundo, de se tornar a esposa de um chefe da máfia, de assumir os perigos que podem vir." Serena olhou para ele, olhos verde pálidos brilhantes ao luar. "Nem por um segundo," ela disse, mais firme do que jamais havia sido sobre qualquer coisa. "Eu vivi 28 anos sozinha, solitária, perdida, sem ninguém. E então, em uma noite de tempestade, uma menininha apareceu na porta do meu restaurante e tudo mudou." Ela levantou a mão e tocou gentilmente a bochecha dele. "Você me deu uma família. Você me deu amor. Você me deu um lar para pertencer. Eu não me arrependo, nem por um segundo, e nunca me arrependerei." Marcos a beijou,
terno e profundo sob o luar e as rosas. E eles ficaram ali, duas pessoas que se encontraram dentro de uma tempestade, agora acolhendo a paz juntas. Foi assim que Serena Reis, uma garçonete órfã em um pequeno restaurante, tornou-se Serena Valente. Não por dinheiro ou poder, mas por amor. Um amor que começou com um pequeno ato de bondade em uma tempestade, com um casaco velho enrolado em uma criança trêmula, com uma xícara de chocolate quente com marshmallows, com um telefonema que mudou uma vida inteira. Esta história nos lembra que o maior amor às vezes começa nos menores momentos, que a bondade nunca é desperdiçada, que todos merecem ser amados, não importa o quão doloroso o passado tenha sido, e que família não são apenas as pessoas que compartilham seu sangue, mas também as pessoas que escolhem ficar. Se esta história tocou seu coração, por favor, toque no botão de curtir para apoiar nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para que elas também possam mergulhar em belas histórias de amor e esperança. Adoraríamos saber o que você sentiu. O que você acha da história de Serena e Marcos? Você já viveu um pequeno momento que mudou toda a sua vida? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Lemos todos os comentários e valorizamos cada palavra que você compartilha conosco. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz e felicidade todos os dias. Obrigado por estar conosco. Adeus e nos vemos no próximo.